Bom, gente, para abrir a edição desta quinta-feira, eu já saúdo aqui para conversar com a gente do outro lado da tela o historiador e professor titular de História do Brasil da Universidade Federal do Rio de Janeiro, escritor e pesquisador na causa da tema dos militares, Carlos Fico. Professor Carlos Fico, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, professor, recebê-lo aqui no Faixa Livre. Quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa para a gente bater esse papo importante sobre um tema que tem chamado a atenção dos brasileiros ao longo dos últimos anos, que é essa questão militar. Aliás, essa semana, professor, a gente assistiu a cenas inéditas na história do Brasil, Brasil republicano, eu diria. Generais da reserva e outros militares depuseram como réus por tentativa de golpe de Estado, ao lado de figuras centrais do governo Bolsonaro. Foram ouvidos pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Com exceção do Ramagem e do Anderson Torres, todos os demais formam ou formaram fileiras nas Forças Armadas. Aliás, desses 31 réus que serão julgados ao longo dos próximos meses nesse processo por golpismo, 22 deles, se eu não errei a conta, são militares. O senhor já destacou em outras ocasiões, professor, entrevistas que o senhor deu, enfim, o ineditismo desse momento, inclusive o fato de ele ocorrer sobre plena modalidade, normalidade democrática e com respeito às garantias legais. Para começar aqui o nosso papo, eu gostaria de uma avaliação sua sobre esses depoimentos que a gente já teve até aqui, mas principalmente, o que esse cenário que a gente observa hoje revela sobre as mudanças institucionais no Brasil desde 1988? Ao mesmo tempo, o que ele revela de permanência na cultura política das Forças Armadas? Realmente esses interrogatórios, né, foram feitos, são etapa fundamental desse processo legal de julgamento, que é de fato inédito, de militares golpistas, além dos civis, coisa que realmente nunca houve na história do Brasil. Então tem esse ineditismo, por um lado, e há que se enaltecer, como você está dizendo, essa possibilidade disso acontecer. Eu acho que não decorre apenas das mudanças institucionais posteriores ao fim da ditadura e depois da Constituição de 88, mas ah, de um crescimento da percepção do quão negativo é termos um governo militarizado, como foi o governo Bolsonaro, ou de termos o retorno dos militares à política, coisa que vem acontecendo desde o governo Michel Temer, né? Então, esses últimos anos é que me parecem decisivos para a gente ter chegado a esse ponto de finalmente vermos no banco dos réus esses oficiais generais. Sobretudo isso é uma coisa inédita, e mais inédita ainda será se houver a condenação e se não houver anistia, porque sempre houve anistia a militares golpistas na história do Brasil. Agora, do ponto de vista dos depoimentos mesmo, eu acompanhei quase todos, exceto do ex-presidente Bolsonaro, que é muito difícil de ouvir, né? Eu apenas li depois a transcrição, mas os outros todos eu vi e algumas coisas me chamaram a atenção. Uma delas, assim, algo que é constante para abordar a sua pergunta, algo que é permanente em todos os golpes, tentativas de golpe e pronunciamentos militares que já houve na história do Brasil, desde a proclamação da República, que é essa espécie de que muita gente achou estranho, né, que aquelas pessoas falando assim, meio de maneira meio galhofeira e fazendo piadas e sorrindo numa situação tão dramática, mas a mim não surpreendeu porque esse comportamento, uma espécie de superioridade condescendente, galhofeira, sempre foi muito própria de setores militares, especialmente militares golpistas, né? Então, eles ali estavam como quem diz, bem, vocês não entendem muito bem o que que aconteceu, não houve nada disso, não pensem que houve golpe, nós nunca pretendemos fazer isso, e faziam piadas e coisas assim.
Isso é de se destacar porque mostra muito essa visão que alguns setores militares, infelizmente, ainda têm dos civis como sendo despreparados, ignorantes, que não sabem de nada, e, portanto, foi uma. Eu não sei se foi uma estratégia de defesa, muitos disseram isso, me parece que é um traço marcante desses militares. E a outra coisa eles já produziram muitas provas contra si mesmos, mas além do que já consta do processo, durante o interrogatório dos réus, eles também chamaram a atenção para algo muito negativo que depõe contra eles próprios, que é o fato de haver uma série de grupos de WhatsApp de militares desse e daquele setor, dessa e daquela arma militar, cogitando a possibilidade de ruptura institucional e se perguntando uns aos outros se vai haver, se não vai haver. Então, isso foi muito chocante. E uma terceira e última coisa que eu destacaria, porque do ponto de vista do conteúdo não há propriamente nada de novo, Uhum, mas uma outra última coisa é o depoimento, ou melhor dizendo, a resposta ao interrogatório, porque eles foram submetidos a um interrogatório, não foi depoimento, desse Cid Filho, o Mauro Cid, tenente-coronel Mauro Cid, não, perdão, isso foi o Anderson Torres quem uhum. sublinhou o papel da Polícia Militar e do Batalhão da Guarda Presidencial, que foram bastante ausentes na defesa da Praça dos Três Poderes e das sedes dos três poderes. Então, eu acho que isso não está sendo destacado suficientemente, o quanto a PM foi ausente, leniente ou incompetente, assim como o Batalhão da Guarda Presidencial também precisaria ser inquirido, né, sobre essa ou leniência ou incompetência. Então, eu destacaria esses aspectos aí. Isso foi destacado, inclusive, lá na época do 8 de janeiro, né? Essa leniência, digamos assim, da Polícia Militar, do batalhão presidencial, enfim. Agora, professor, nos depoimentos dessa semana, alguns militares disseram que apenas cumpriram ordens ou minimizaram lá os planos golpistas como discussões jurídicas. Outros confirmaram reuniões com teor claramente institucional, inconstitucional. O senhor vê nesses depoimentos indícios de que parte da cúpula militar sabia e tolerava os planos golpistas, mesmo que não tenham aderido fortemente a eles? Que riscos esse tipo, que de riscos esse tipo de silêncio ou ambiguidade institucional representa para a democracia? Eu não tenho dúvida disso. Inclusive, eu não estou entre aqueles que festejaram aquela informação já antiga de que o golpe não aconteceu porque o alto comando do Exército não aderiu na sua totalidade. Bom, você só adere ou não adere a alguma coisa se tem notícia desta coisa. E ao ter notícia de iniciativas golpistas, competia a essas pessoas, a esses oficiais generais, tomarem as devidas providências. Portanto, eu acho muito negativo que isso tenha acontecido, e é claro que todo mundo sabia, né? Inclusive, como eu mencionei agora há pouco, essa quantidade de subalternos e oficiais superiores discutindo em grupos de WhatsApp a possibilidade de ruptura institucional. Então, o brigadeiro, o general comandante do Exército, que teve conhecimento dessas iniciativas golpistas e não tomaram providências, evidentemente foram coniventes e, enfim, cometeram também esse tipo de crime, né, existe uma discussão secular sobre a questão da obediência militar, né, porque o nosso Rui Barbosa, ele teve a infelicidade de colocar na Constituição de 1891, logo depois da proclamação da República, a ideia de que os militares só obedeceria a um poder civil dentro dos limites da lei. Então, essa expressão permaneceu em todas as constituições republicanas até a de 1967, 69, obedecer só dentro dos limites da lei, que foi uma coisa sempre muito discutida, porque ou o militar obedece
ou ele questiona a legalidade da ordem recebida, né? Então é uma contradição, é um problema, e o que a gente tem assentado é que, diante de uma ordem flagrantemente, grosseiramente inconstitucional, o militar pode se recusar a obedecer e representar da maneira por escrito, enfim, a autoridade adequada. Mas a obediência ela é evidentemente devida, mas no caso de uma ilegalidade constitucional, que seria a ruptura da legalidade constitucional por meio de um golpe, diante de um convite dessa natureza, é claro que esses militares deveriam tomar alguma providência, não tomaram, e isso também mereceria ser investigado. Sem dúvida alguma mereceria essa investigação, a inação desses militares, enfim, inclusive comandantes das forças ali que sabiam desse processo e não tomaram nenhuma iniciativa. Professor, alguns militares tentaram justificar que não houve golpe porque não houve uso efetivo da força. O senhor discorda dessa leitura, aponta que o crime é a tentativa e que houve sim a articulação para empregar poder militar, ainda que de forma persuasiva. O que é que esses depoimentos revelam sobre a forma como os próprios militares interpretam a legalidade e a Constituição? Ainda vigora uma leitura deturpada sobre o papel das Forças Armadas? Não tenho dúvida sobre isso, por isso mesmo eu advogo sempre a necessidade de se reescrever uma passagem do artigo 142 da Constituição. Esse artigo 142, ele é sucedâneo, né? Ele vem na tradição de todas as constituições brasileiras que atribuíram poderes excessivos às Forças Armadas, especialmente a garantia dos poderes constitucionais. Essa atribuição, que me parece indevida, é interpretada pelos militares até hoje como sendo uma espécie de licença para intervir, e isso fica claro no próprio título, né, de um desses planos aí, para aplicação, suposta aplicação do artigo 142. Essa interpretação equivocada, por incrível que pareça, persiste entre os militares. Eu me lembro que uma das testemunhas de defesa arroladas pelo general Braga Neto, que é um coronel, cujo nome me escapa, esse coronel foi questionado. Então, o senhor acha que o artigo 142 dá esse direito de intervir? E ele diz que sim, de algum modo ele diz que sim. Então, seria preciso que o Brasil, a sociedade, e sobretudo o Congresso Nacional, fizessem essa mudança para deixar claro que essa interpretação é equivocada. Todos nós sabemos que é uma interpretação equivocada. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou nesse sentido, a mesa da Câmara dos Deputados já se pronunciou nesse sentido, mas essa interpretação persiste entre muitos militares, inclusive entre esses que foram interrogados agora nessa última semana. Então, seria fundamental alterar essa redação, não de todo o artigo, eu me refiro a essa passagem da garantia dos poderes constitucionais, coisa que eu acho muito difícil de acontecer, haja vista o perfil muito conservador do Congresso Nacional. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre mudanças necessárias aí no que diz respeito aos militares. A gente conversa muito aqui, inclusive, com o professor Manuel Domingos Neto, e ele fala muito a respeito dessa necessidade de mudanças aqui no nosso programa. Professor, o senhor costuma apontar que o fortalecimento do Supremo Tribunal Federal e do Ministério Público após a Constituição de 1988 foi decisivo para que os militares e ex-presidentes sejam hoje investigados e julgados aí dentro da legalidade. Como é que o senhor vê, como é que o senhor avalia, analisa a crítica que o Supremo Tribunal Federal estaria super empoderado ou politizado? Essas críticas têm base real, elas fazem parte aí de uma estratégia retórica para tentar deslegitimar a responsabilização judicial? Nós só temos democracia plena em algumas circunstâncias, né? Em primeiro lugar, quando há o predomínio do poder civil.
né? E por isso eu escrevi esse livro, justamente para mostrar a tradição de intervencionismo militar e o predomínio desse poder militar sobre o poder civil, coisa que nós não resolvemos até hoje, como é óbvio, né? Em função dessa última iniciativa, tentativa golpista, e, portanto, esse é um dado fundamental que nós precisamos resolver ainda. Agora, outra coisa é que quem tem a última palavra numa democracia que mereça esse nome é o Poder Judiciário, né? Então, o Supremo Tribunal Federal é realmente quem deve interpretar, em última instância, a Constituição e não outros setores, muito menos os militares, né? É justamente essa interpretação equivocada, que sobre a qual a gente falava agora há pouco, é uma espécie de visão dos militares de se entenderem como substitutos do antigo poder moderador, do império, né? O Brasil já foi um império e o imperador tinha essa atribuição chamada de poder moderador, que consistia justamente em arbitrar os conflitos quando havia entre o poder executivo, o primeiro-ministro, o poder judiciário e o poder legislativo. Ora, esse poder moderador deixou de existir e na República, sobretudo na República Democrática após a Constituição de 88, quem tem essa atribuição é o Supremo Tribunal Federal. De modo que a gente pode discordar, a gente pode recorrer, a gente pode criticar as decisões do Supremo Tribunal Federal, a gente pode, inclusive, estranhar que haja um ativismo tão grande do Poder Judiciário, mas não se pode desobedecer o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, e, portanto, essas interpretações fazem parte do debate político entre aqueles que, no momento, estão sendo julgados, né, pela tentativa golpista. As críticas, eu acho que são pertinentes às vezes impertinentes, a gente teria de ver cada caso, mas elas são legítimas, né? O que não se pode, evidentemente, é contestar as decisões do Supremo Tribunal Federal, porque aí se quebraria um desses pré-requisitos para a efetividade, a existência efetiva da democracia. Sem dúvida alguma. Professor, agora, do ponto de vista simbólico, o senhor tem afirmado que é ainda mais relevante que generais como Braga Neto e Augusto Heleno tenham se tornado réus aí do que o próprio Jair Bolsonaro. Uh, por quê? Que tipo de mensagem ou ruptura simbólica esse julgamento envia para dentro das Forças Armadas, considerando que o Brasil nunca puniu militares golpistas no passado? É justamente por isso, eu acho que esse julgamento, para além das coisas assim do ramerrão da política, né, e que afetam o ex-presidente Jair Bolsonaro e todas as questões aí mais imediatas das próximas sucessão, etc. e tal, e que dizem respeito a esse cotidiano, a essa rotina da política, que às vezes é até um pouco tediosa, né, de se acompanhar. Mas, para além disso, eu tenho a impressão que estarem interrogados como réus, oficiais generais, sejam generais do Exército, seja o almirante Garnier, que, aliás, teve um desempenho bastante questionável, né, com essa perspectiva que eu mencionei, de se mostrar assim com uma certa superioridade galhofeira e condescendente. Eu acho que esses interrogatórios, esse julgamento deve servir, está certamente servindo de alerta, sobretudo para as próprias Forças Armadas, a fim de que elas não se envolvam em futuras iniciativas golpistas, porque vamos lembrar, sempre que há um governo de direita ou de extrema-direita, essa longa tradição de quase mais de um século de intervencionismo militar, ela aflora e vai aflorar novamente se isso não for coibido. Eu diria que esse julgamento não vai impedir futuras iniciativas de ativismo político ou mesmo golpismo militar, mas deve estar servindo de alerta. A solução definitiva desse problema, ou
uma solução, não sei se definitiva, mas ao menos mais eficaz, seria, como eu disse, a emenda constitucional reescrevendo o atual artigo 142. Mas, com certeza, para além do impacto político mais imediato, esse julgamento deve estar sendo compreendido como um alerta para as Forças Armadas. Eu queria tratar, professor, justamente voltar a esse tema que o senhor trouxe aqui para a gente, a respeito das mudanças necessárias. Ainda que esse julgamento dos militares tenha um peso simbólico inegável, ele por si só não vai resolver aí o problema do intervencionismo militar aqui no nosso país. O que mais seria necessário em termos concretos para impedir que essa tradição autoritária persista? O senhor falou aí mais uma vez sobre essa alteração do artigo 142 da Constituição. O que mais seria necessário? Eu acho que a gente tem no Brasil uma contradição muito grande, né? Eu mostro que nesse livro e aliás foi por isso que eu escrevi, para mostrar, tentar mostrar para o leitor não especializado o papel ativo dos militares na história republicana brasileira, ou seja, eles foram e continuam sendo e não deveriam ser, nem ter sido, atores políticos fundamentais da nossa história, né? A gente tem a proclamação da República, foi um golpe militar, e depois a gente tem uma sucessão, mais de uma dezena de golpes, tentativas de golpes e pronunciamentos militares. Portanto, é óbvio que eles foram e continuam sendo um ator político decisivo. E, no entanto, essa é a contradição, no entanto, a sociedade brasileira desconhece amplamente, em alguns setores até tem uma visão caricata dos militares, das Forças Armadas e seu papel no Brasil. O Brasil é um país enorme, continental, tem um litoral imenso, tem fronteiras importantes, tem a floresta amazônica, tem uma série de questões que mostram a necessidade de forças armadas profissionais, né? E, portanto, a gente tem essa contradição que é o desconhecimento da sociedade sobre os militares e também o Congresso Nacional, que não tem hoje, não tem nem um único parlamentar, deputado federal, senador, que seja especialista na questão militar e, portanto, as comissões parlamentares incumbidas de acompanhar os militares não desempenham bem o seu papel, não fiscalizam, não acompanham. O Plano Nacional de Defesa é completamente ignorado pela sociedade brasileira e a formação dos oficiais militares também não é fiscalizada devidamente pela sociedade. A gente vê que esse é um problema, né? Porque basta ver o depoimento, as falas, a maneira como se expressam esses oficiais generais para a gente perceber o quanto essa formação é frágil, né? Então, seria preciso também enfrentar esse e outros problemas e abandonar a visão caricata ou a visão simplista sobre os militares. Eu já vi pessoas dizendo até que nós nem precisamos de forças armadas, o que é uma loucura. Então, eu acho que essa preocupação em conhecer melhor os militares seria um passo decisivo para a sociedade brasileira enfrentar esse problema do intervencionismo, para que eles fossem colocados no seu devido papel, e eles têm um papel essencial no Brasil, deveriam se cingir a esse papel essencial, e, portanto, essa seria uma iniciativa fundamental, além, é claro, de outras, como a reescrita do 142, a discussão sobre a formação militar, enfim, uma série de coisas que precisariam ser feitas, o debate sobre o Plano Nacional de Defesa, o debate sobre a previdência especial que eles têm, por que tem essa previdência especial, é justo, não é justo, e uma série de coisas que são completamente ignoradas, inclusive os valores que marcam a vida militar e como é que esses valores se reproduzem, o que os preocupa, o que constituem questões importantes para os militares, se elas são atendidas pelo poder civil, se não são. Enfim, tudo isso é completamente ignorado.
prevalece, às vezes, uma condenação quase que, como dizer, quase que como se os militares fossem os bandidos, os civis fossem os heróis, os bonzinhos, e isso é uma visão completamente equivocada, porque nas Forças Armadas, sobretudo entre oficiais mais jovens, há muitos que querem desenvolver a sua carreira, a sua vocação militar, e, portanto, esse passivo negativo e de longa duração é um entrave para o desempenho das funções militares como elas deveriam ser desenvolvidas, né? Então, isso seria essencial. Nesse livro, eu tentei fazer isso, levar para o leitor não especializado, com uma linguagem não acadêmica, eh, o porquê desse intervencionismo militar e quais são os traços, as questões que marcam aqueles militares que aderiram aos diversos golpes, aqueles que não aderiram e muitos foram punidos por isso. Então, o conhecimento da vida em caserna, né, como a gente costuma dizer, seria essencial para a sociedade brasileira. O senhor tocou num ponto fundamental que eu queria desenvolver um pouco mais a respeito da formação dos militares. A gente tem tratado muito disso aqui no programa ao longo dos últimos anos. Me chamou a atenção nos depoimentos, no interrogatório, né, que a gente teve essa semana, não sei se ouviu o Paulo Sérgio Nogueira, o ex-general, general, ex-comandante do Exército, ex-ministro do governo Bolsonaro, ele, numa postura muito autoritária, muito grosseira com o próprio advogado. O Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele mesmo ficou surpreso ali com broncas que o general dava no advogado dele, enfim. Isso é um traço da própria formação dos militares, professor, e outra. O que deveria mudar na formação propriamente dita para que a gente tivesse forças armadas, militares comprometidas com a democracia de fato? Essa questão do comprometimento com a democracia não se adquire nas disciplinas, né? Quando eu digo que é necessário mudar a formação, eu me refiro a uma necessidade decorrente da percepção clara que todos temos da má formação desses militares. Você lembra, com certeza, do desempenho grotesco daquele general Pazuello, tido como especialista em logística, durante a sua gestão no Ministério da Saúde, a gestão dele no Ministério da Saúde, que foi uma Uhum. catástrofe completa, né? E também uma série de outras coisas, a própria maneira de se expressar, ah, uma série de coisas que, enfim, a gente poderia detalhar aqui, a falta de capacidade de planejamento em diversas iniciativas que têm se tornado públicas em função desse processo. Isso tudo mostra a necessidade de nós, ao menos, questionarmos se essa seleção, essa formação de oficiais militares tem sido feita da melhor maneira possível, inclusive questionarmos a necessidade, o direito de a sociedade civil, por meio de órgãos competentes, intervir na definição desses currícula, coisa que é bastante complicada, porque, enfim, essas escolas de formação de oficiais, elas têm muita autonomia, uma autonomia talvez indevida, como a gente tem visto agora. Isso tudo do ponto de vista da formação propriamente militar. Agora, o comprometimento com a democracia, isso não se resolve colocando lá um professor a dar aulas e dizer: olha, em 1964 não foi uma revolução, mas foi um golpe de Estado. Isso não teria, evidentemente, maior impacto. Esse comprometimento com a democracia se dará a longo prazo, desde que algumas mudanças estruturais, como a da própria emenda constitucional a que eu me referi, a necessidade de mudança do artigo 142, se algumas mudanças estruturais forem feitas, porque esse autoentendimento de que os militares podem intervir na política, ele se reproduz não no contexto das disciplinas de formação militar, mas no ambiente da caserna, né? Como a gente viu nos depoimentos,
essa quantidade enorme de grupos de WhatsApp discutindo ali, informalmente entre si, se haveria ruptura da legalidade ou não. Então, essa cultura política é que precisa mudar e ela não está atrelada às disciplinas de formação. Por isso, eu acho que a mudança das disciplinas é necessária para outros efeitos e não para a solução do problema do intervencionismo militar, que, como tudo mais, só acontecerá a longo prazo, já que se trata de um problema estrutural de longa duração, como eu já falei, vem desde a proclamação da República, pelo menos, e constitui, então, esse tipo de cultura política que é sempre muito difícil de mudar e vai depender da existência de algumas gerações de militares que sejam, afinal, enquadrados como funcionários públicos fardados que devem obediência ao poder civil e não podem se manifestar sobre política. É isso que precisa ficar assentado. Vai demorar muito tempo e só vai acontecer depois que o poder civil brasileiro se afirmar a partir da mudança da Constituição. Professor, eu tenho muitas participações aqui dos nossos espectadores e eu queria trazer algumas delas aqui para a discussão. O senhor falou ainda há pouco sobre o artigo 142, o Leandro Parra, nosso ouvinte. Obrigado, Leandro, pela pergunta. Ele questiona aqui o senhor o seguinte: mas caro professor, como operar tal mudança no referido artigo com parcelas amplas da sociedade apoiando os militares e com as forças tidas como progressistas e ou de esquerda num marasmo doentio? Pergunta aí do Leandro Parra. Olha, eu não sei, ô Leandro, se a esquerda está no marasmo doentio, até porque eu não, procuro não fazer avaliações políticas para tentar um mínimo de objetividade possível. Agora, eu não disse que essa mudança vai acontecer, ao contrário, eu sou talvez um dos analistas mais pessimistas que existem. Como eu falei antes, o Congresso brasileiro, ele é extremamente conservador, esses setores conservadores são totalmente contrários a essa mudança que eu propugno, e, portanto, eu não acho que isso vai acontecer, muito pelo contrário, você vê que a cada 4 anos a gente diz assim, nunca houve um Congresso tão conservador. Aí, dali a 4 anos, a gente diz, olha, nunca houve um Congresso tão conservador, é um recorde histórico. Dali a 4 anos, a gente diz, nossa, o Congresso nunca houve. Então, o Congresso é muito conservador, porque o eleitorado brasileiro é extremamente conservador. O ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar de ser o que é, quase foi reeleito, de modo que eu não tenho nenhuma perspectiva de que essa mudança ocorra, e por isso eu sou muito pessimista. Não sei se a esquerda, como você acusa, não tem feito esforços nesse sentido. O governo Lula realmente nomeou o ministro da Defesa negociador, conciliador, o ministro Múcio, mas também eu não sei se haveria outra possibilidade de agir de maneira diferente diante do fato de que o atual presidente foi eleito com pequena margem de votos, portanto, tem uma força política muito reduzida, como a gente está vendo diante dos problemas que tem com o Congresso. Então, cobrar isso do atual governo, será que seria viável fazer um enfrentamento e não uma conciliação? É claro que eu gostaria que esse problema fosse enfrentado, mas para o mínimo de análise objetiva, a gente tem de considerar essa evidência, né? O eleitorado brasileiro, ele faz essa opção, boa parte do eleitorado brasileiro faz essa opção que se expressa no Congresso Nacional. A gente pode ter críticas à legislação eleitoral, ao sistema político brasileiro, mas é impossível não reconhecer que o Congresso é a representação bastante efetiva da sociedade brasileira, que é extremamente conservadora, majoritariamente ainda admira e vê os militares como patriotas, incorruptíveis. Todos esses mitos que a gente conhece são mitos, são falsas essas leituras, essas interpretações, mas é assim que as coisas são. Como mudar isso? Bem, para mudar isso é preciso ação política, é preciso fazer debates os mais constantes possíveis sobre essas necessidades e tentar, de algum modo, avançar. Mas é sempre muito difícil, as dificuldades enfrentadas
pela esquerda brasileira não são específicas, né, não são únicas, exclusivas, porque isso tem acontecido, essa onda conservadora e mesmo da presença da direita e até mesmo da extrema-direita tem marcado a trajetória de muitos outros países também. Então, eu não sou absolutamente otimista em relação à possibilidade de mudança. O senhor trouxe um outro ponto à discussão que eu queria desenvolver mais uma vez um pouco. Essa postura do governo do presidente Lula em relação aos militares. O Lula nomeou lá para o Ministério da Defesa o José Múcio Monteiro, uma figura conciliadora, como o senhor muito bem diz, aliás, dialogava muito proximamente com Jair Bolsonaro, enfim, teve conversas lá com o ex-presidente. Ele foi nomeado ministro da Defesa, que chamou muito atenção e provocou críticas por parte da esquerda lá num primeiro momento. No segundo, no terceiro e no tempo inteiro, porque o Zé Múcio, definitivamente, a partir da lógica de um projeto de esquerda, ele não é a figura ideal para comandar o Ministério da Defesa. Lá no 8 de janeiro, o Lula teve o que muitos consideram uma oportunidade histórica para fazer mudanças profundas nas Forças Armadas. Quando a gente teve ali aquela tentativa de intentona em Brasília, apoiada por militares de alguma forma atuaram no sentido de acolher aqueles golpistas lá que se reuniram em frente ao quartel do Exército lá em Brasília, enfim. E ali surgiu uma oportunidade que muitos dizem que talvez seja a única na história para o Lula promover mudanças, mandar um sem número de generais para a reserva e nomear novas figuras aí para comandar as forças no nosso país. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a postura do governo Lula, do presidente da República, diante dos militares, e também que o senhor analisasse aquele momento lá do 8 de janeiro. O Lula poderia e deveria fazer mudanças mais profundas, como muitos analistas dizem em relação àquela situação envolvendo a tentativa de golpe. Como é que o senhor vê aquele momento e o governo atuando no sentido de tentar ali pacificar a situação? Olha, eu acho que o presidente Lula, ele teve a sagacidade de não decretar a garantia da lei e da ordem, né. Isso aí foi muito importante, porque tudo indica uma das estratégias desses golpistas era promover uma comoção nacional, uma conturbação qualquer, que demandasse o decreto de GLO, de garantia da lei e da ordem, para, a partir daí, provavelmente um oficial general estaria à frente da condução da GLO, então sabe-se lá o que poderia acontecer a partir daí. Então, ao não decretar a GLO, realmente a decisão foi bem pensada, bem tomada, porque isso impediu que houvesse essa presença dos militares na solução daquela crise, né, daquela tentativa de conturbação com pretensão golpista. Agora, esse é um aspecto, né. Agora, o outro aspecto, supor que naquele contexto seria possível, afastar compulsoriamente para a reserva, como é que isso se daria, né? Uma série de oficiais generais supostamente envolvidos em iniciativa golpista, isso seria muito complicado. Eu não creio nem que seria adequado fazer isso, nem vejo meios legais para que isso pudesse ser feito, né. Então, não vejo que isso poderia ter acontecido dentro dos parâmetros legais, o afastamento de muitos oficiais generais, acusados de quê? Antes de que houvesse um inquérito policial militar, antes de que a justiça civil se manifestasse, antes que a justiça militar se manifestasse. Então, acho que isso não seria possível. A crítica que eu faço ao governo Lula em relação à condução da questão militar tem a ver com alguns aspectos que, pelo menos esses, ele poderia ter evitado. Eh, um deles foi o fato de ter aceitado a transferência de comando das Forças Armadas ainda durante o governo Bolsonaro, né. Não sei se todos se lembram, mas
aos comandantes, alguns dos comandantes das forças, não me lembro se todos, ou os 3 ou 2, foram mudadas, o comando das forças foram mudados ainda durante o governo Bolsonaro. Disse até que um dos comandantes queria fazer isso para não ter de bater continência ao novo presidente, ao presidente Lula. Então, isso foi muito negativo. Ter concordado com isso já foi uma mostra de fragilidade, um excesso de conciliação, um excesso de concessão. E outra coisa foi a nomeação de o ministro da Defesa, o ministro Múcio. Ele não só é um ministro conciliador, o que, em tese, nem seria uma coisa negativa, mas no contexto do que estamos falando mas essa nomeação foi a primeira. Havia, naquele momento, no final do governo Bolsonaro, uma série de questões, de pressões. Então, se dizia: é preciso nomear logo o ministro da Defesa para que os militares fiquem tranquilos, para que não haja problemas. E o presidente Lula, presidente eleito, logo divulgou que seria o Múcio com esse perfil conciliador, ou seja, respondeu, acedeu a essa pressão dos militares. Então, essas duas coisas foram muito negativas. Agora, supor que o presidente Lula, que quase não foi eleito, né, que foi eleito com margem de votos muito pequena, poderia fazer um governo de confrontação, né, aos militares, eu acho que é uma avaliação que não é correta, né? Realmente não teria a menor condição de fazer isso, mesmo governos que foram eleitos com muita força política, porque foram eleitos com larga margem de votos, mesmo esses governos não conseguiram enfrentar esse problema. Que dirá um governo eleito no contexto de uma crise política e militar tão grande, evidentemente também não teria condição. Nenhum presidente se viu, desde o fim da ditadura militar, seja ele o José Sarney. Aliás, José Sarney foi um governo praticamente tutelado pelos militares, né? Mas tampouco Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, os governos Lula e Dilma, Bolsonaro muito menos, foi um governo militarista, nenhum deles teve capacidade de enfrentar esse problema. Frequentemente, eu já disse muitas vezes, até eu acho que por um problema geracional, né? As pessoas que enfrentaram diretamente a ditadura, como Fernando Henrique, Lula e Dilma, têm uma relação com os militares que é muito problemática, muito complicada. Acho que isso tem um problema geracional. A minha esperança, se é que eu tenho alguma esperança, é que novas lideranças mais jovens, ao chegarem, se chegarem à presidência da República, possam, quem sabe, no futuro, enfrentar esse problema que fragiliza institucionalmente a democracia brasileira. Mas, e, portanto, eu digo que, embora eu desejasse muito que o governo Lula fosse, o atual, né, governo, fosse capaz de enfrentar esse problema, eu desejaria muito que isso pudesse ter acontecido, mas entendo que foi impossível, é impossível que isso aconteça. Professor, quando eu me refiro, lá no início da pergunta anterior, a mandar um sem número de oficiais lá para a reserva, eu falo o fato do presidente nomear ali um militar, um oficial de uma geração mais jovem, o que mandaria automaticamente para a reserva todos os que estivessem acima dele, fossem mais velhos que ele na hierarquia militar ali, enfim. Nesse sentido que eu cito, mandar para a reserva um sem número de militares, né? Nomear alguém que fosse general, que fosse oficial de alta patente há menos tempo, né? Isso automaticamente manda para a reserva todos os outros que estão acima dele. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito do seguinte: o próprio Tomás Paiva, que foi nomeado comandante do Exército pelo Lula, que era dito ali como democrata, logo depois ali da nomeação dele, surgiu lá um áudio onde ele dizia que a eleição do Lula era indesejada pela maioria dos militares. Nesse sentido,
aproveitando aquele momento que existia. O senhor falou que não haveria condições do Lula se impor em relação aos militares diante do que estava colocado, mas aquele momento que surgiu do 8 de janeiro, o comprometimento das Forças Armadas, dos oficiais de alta patente com o golpismo, o presidente não poderia ter um pulso um pouco mais firme, até porque, além de tudo, havia uma comoção popular em torno daquela situação contrária aos militares, enfim. Não faltou ali um pouco mais de iniciativa do presidente da República, aproveitando aquela situação específica que havia aquele momento histórico? Mas para fazer o quê? Aquele momento foi um momento chocante para todo mundo e certamente para as autoridades, né, para o presidente do Supremo Tribunal Federal, para o presidente Lula. Certamente foi um momento de choque, de percepção de um evento dramático, né, que vai permanecer por décadas e décadas, se não séculos, na história do Brasil. Então, isso não acontece todo dia. Tomar decisões em momentos como esse é algo muito difícil. É claro que críticas podem ser feitas, mas me parece que a única coisa possível ali de se fazer era o que foi feito, né, no sentido de tentar controlar aquela situação dramática e, enfim, superá-la, né, na medida do possível. Agora, em decorrência disso, o que poderia ser feito nos dias seguintes, nas semanas seguintes, em relação aos militares? Ficou muito patente que o batalhão da Guarda Presidencial e a Polícia Militar foram incompetentes. Então, cobrar do ministro da Defesa e do comandante do Exército e cobrar do governo de Brasília inquéritos sobre essas duas instituições e sua inatividade ou incompetência ou leniência deveria ter sido feito com mais ênfase, né? Então, sim, algumas coisas poderiam ser feitas, mas, de qualquer maneira, o envolvimento de militares nesse episódio, né, de conturbação com perfil golpista demandaria o julgamento pela justiça, né? Então, o Supremo Tribunal Federal se atribuiu essa tarefa e isso vai ter muitos desdobramentos ainda, né? Por vezes a gente tem a demanda de que as coisas se resolvam rapidamente, mas, feliz ou infelizmente, existem prazos, existem procedimentos. O Supremo Tribunal Federal se atribuiu o julgamento dessa questão. Haverá desdobramentos, como eu falei, em relação à justiça militar. Se algum desses oficiais militares forem julgados e condenados a penas superiores a 2 anos, eles provavelmente passarão para o âmbito da justiça militar e poderão ser considerados indignos para o posto e a patente, perdendo as regalias todas militares. Então, muita coisa vai acontecer ainda, e eu não sei se nos dias imediatamente posteriores poderia ter sido feito muito mais além do que foi feito, né? Uhum. Sobretudo isso que já é algo inédito, que é a gente ter tido um inquérito conduzido pela Polícia Federal, a Polícia Judiciária, que é a polícia adequada, os indiciados terem sido denunciados pela Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal ter admitido esses denunciados como réus e agora eles estarem sob julgamento e provavelmente serão condenados. Então, não sei se haveria condições num governo que não é o governo mais forte politicamente que nós temos notícia de ter feito mais. Uhum. Em relação ao episódio propriamente dito, ao 8 de janeiro, eu tenho pleno acordo com o senhor que o presidente da República fez o que era possível ali, não decretou a GLO, pediu intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, enfim, ele fez o que era possível para controlar ali aquela tentativa de intentona, isso está claro, mas o meu questionamento principal é o que ele poderia ter feito nos dias seguintes, em relação à nomeação dos comandantes das forças, né? De repente, nomear outras figuras, como eu citei aqui, mandando esses generais mais velhos aí
para a reserva, enfim. Não há oficiais legalistas, progressistas dentro das Forças Armadas, mas na alta patente, professor, o Lula não teria figuras ali que poderia nomear que tenham mais jovens, que tivessem ali uma trajetória mais progressista? A nomeação de oficiais generais se dá por meio de todo um ritual que é muito complicado, não dá para você pensar um oficial muito jovem, muito moderno para o cargo de oficial general sem fazer uma ruptura nos procedimentos, né? Por outro lado, existe essa ideia de que há oficiais progressistas, oficiais conservadores, de que há oficiais legalistas e que há oficiais que são golpistas, né? Esse é um dos problemas que eu mencionei no início da nossa conversa como sendo um certo desconhecimento da realidade dos militares, né? O que caracteriza, vamos dizer assim, a mentalidade e mesmo o imaginário militar, são coisas que não necessariamente encontram contrapartida entre os civis, né? Então, você terá uma boa relação, por exemplo, entre um militar que aderiu a uma iniciativa golpista e um outro militar que não aderiu. Eu estou me referindo não exatamente a esse último episódio, mas a todos os episódios desde o século XIX que eu estudei nesse livro. Por quê? Porque esses laços de solidariedade, às vezes, entre um militar golpista e um não golpista, entre um militar que era, por exemplo, favorável a vinda de multinacionais norte-americanas e outro militar que era completamente avesso à possibilidade da presença de multinacionais norte-americanas. Ou então, durante a ditadura, um oficial militar que era duro e que achava que a tortura era um mal menor e necessário, e um outro oficial militar moderado que era absolutamente avesso à violência, né? O que unificava essas pessoas não eram esses recortes político-ideológicos que são tão claros no universo civil, mas frequentemente eram laços de solidariedade que os uniam, obviamente, nascidos da convivência em caserna, às vezes a admiração de um comandado moderado por um comandante de linha dura, admiração decorrente não dessas opções, mas de vivências propriamente militares, porque serviram lá no norte, em Belém, durante um ano e ficaram próximos, e um respeitava o outro, até por ser assim, até por ser assado, laços de lealdade, de honra, de palavra, uma série de valores que se reproduzem entre os militares. Então, é difícil a gente compreender o universo militar se usarmos apenas as categorias que são corretas, são adequadas para a divisão de grupos políticos civis. Então, falar em militar progressista ou de esquerda, eu me lembro de muitos colegas que, como eu, estudaram a ditadura militar e dizendo aqueles militares que foram punidos pelo ato institucional eram militares de esquerda. Não, não eram, absolutamente não eram. Eram militares talvez mais nacionalistas, que foram leais a João Goulart e que foram realmente punidos pelo golpe de 64. Então, essas categorias não são muito adequadas quando a gente se refere aos militares. Então, vamos pensar um oficial general progressista. Em vez do golpe de 1955, dado pelo general Lott, que é muito admirado pela esquerda, que supostamente teria garantido a posse de Juscelino Kubitschek. Muitos colegas meus dizem que não, ele era um general legalista, um general democrático, nada disso, foi um general golpista e que tinha horror à esquerda e horror a Juscelino Kubitschek e horror a toda a esquerda, e nem votou em nenhum desses personagens. Então,
é preciso que a gente e ele foi justamente pensado como sendo um general progressista, né? De modo que é preciso ter cautela, não sei se eu me faço entender, Uhum, quando a gente usa essas categorias para classificar. Eu não estou dizendo que não existam oficiais progressistas ou oficiais conservadores, mas esse não é, essa classificação, essa tipologia não é a essencial para a gente entender os militares. Pode ser que um militar que no contexto aí da eleitoral ou político seja mais progressista, seja absolutamente leal a um comandante, a um oficial general, que seja extremamente conservador, e, portanto, é preciso considerar isso. uhum. Professor, antes da gente entrar na questão do seu livro, para falar um pouco sobre o lançamento, eu tenho um questionamento aqui da Maria Cristina Kettner, que nos mandou aqui um superchat. Obrigado, viu, Maria? Ela pergunta aqui o seguinte: professor, e as escolas cívico-militares que estão sendo gestadas por alguns governadores? Qual é a sua opinião? Maria Cristina, isso vai acabar com o tempo. Eu acredito que é uma excrescência tão grave que fatalmente vai dar errado, né? Primeiro que esses militares que são colocados nessas escolas, aí não nas escolas, né, como você sabe, mas para quem não saiba, essas escolas cívico-militares não são o que a gente estava falando agora há pouco da formação de oficiais, mas escolas de crianças e da educação básica e do ensino fundamental. Isso, com o tempo, vai acabar porque é uma excrescência e esses militares que são colocados lá não têm nenhuma formação didática e pedagógica e claramente vão surgir problemas que levarão, com mais ou menos tempo, a sociedade brasileira a perceber que isso é uma degenerescência e, na verdade, é uma desculpa para aumentar o salário desses militares que estão nessas posições. Eu acredito que com o tempo isso vai acontecer. A gente já tem sinais, né, da justiça, até de agências internacionais recomendando que o Brasil deixe de fazer isso. Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. As coisas, infelizmente, às vezes demoram mais do que a gente quer, mas essa experiência vai se mostrar um fracasso total. Uhum. Professor, para a gente fechar aqui, como historiador, o senhor está lançando um livro que eu vou colocar até aqui na tela, o livro Utopia Autoritária Brasileira, livro lançado pela editora Crítica, falando aí sobre todas as tentativas de golpe na história republicana no nosso país. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse livro, o que é que o senhor traz nessa obra e mais. Esse julgamento que a gente citou ainda há pouco, vai marcar, na sua opinião, um novo capítulo nessa história? Ou vai ser apenas mais um episódio absorvido por essa cultura de leniência com os militares? Como a memória pública desse momento deve ser construída para evitar recaídas autoritárias no futuro? É muito difícil, né, evitar recaídas, como eu disse, sem alterar a Constituição e sem a mudança dessa cultura política que se reproduz há tanto tempo, mais de 100 anos, como eu mostro nesse livro. Espero que isso aconteça, né? Torço para que as próximas gerações não tenham de conviver com esse tipo é uma coisa de república de bananas, né? Essa coisa de dizer, os militares estão nervosos, os militares não gostaram de tal decisão, esses recados que volta e meia aparecem na imprensa mostrando desconforto entre os militares, né? Tudo isso é uma coisa muito ruim, uma coisa muito primitiva, né? E que fragiliza muito a democracia brasileira. Eu espero que isso se altere, né? Como eu disse, eu sou muito pessimista em relação a isso, mas espero, torço, até tenho a esperança, né, como uma obrigação, de continuar vivendo politicamente, a esperança de que isso aconteça. Esse livro eu escrevi, justamente tem esse projeto do livro, até antes dessa militarização do governo Bolsonaro. Demorou muito tempo para escrever esse livro, foram 3 anos de pesquisa e mais meio ano para terminar a redação. E para isso, para mostrar para o leitor não especializado que queira ler esse livro, quando a gente fala em golpe militar, todo mundo pensa no golpe de 64.
mas houve muitos golpes. Então, cada capítulo desse livro é dedicado cronologicamente a uma série de golpes que houve desde a proclamação da República, que por si só já foi um golpe militar, passando por vários outros, 1904, 22, 24, 1930, 37, por aí afora. Então, cada capítulo é dedicado a uma dessas iniciativas golpistas que deram certo ou que fracassaram, e, inclusive, o leitor pode começar pelo golpe que quiser, não precisa ir pela ordem cronológica, os capítulos são mais ou menos autônomos, e eu vou mostrando espero ter conseguido sem nenhum ranço acadêmico e com muitas evidências empíricas e até muitos fatos curiosos e coisas que possam atrair o interesse do leitor, eu vou mostrando esses aspectos do intervencionismo militar que são recorrentes, né, como, por exemplo, a visão de que a sociedade civil é despreparada, a visão de que os civis são ignorantes, a visão de que a política é de corruptos, né? Toda a política é corrupta. Então, essas recorrências, e é aquela interpretação do que hoje é o artigo 142, mas que no passado, nas outras constituições, já teve outros números. Enfim, todas essas recorrências, essas continuidades que, infelizmente, marcam a trajetória do intervencionismo militar. Então, eu espero que ele sirva para isso, para as pessoas terem um pouco mais de contato, inclusive com aquilo que eu chamava atenção agora há pouco, essas características da vida militar, o que realmente é importante no contexto militar, para os militares, o que é importante, o que não é importante, quais são os valores, como é que esses grupos se diferenciam entre si, né? E a pretensão foi essa. Eu espero que sirva, pelo menos, para a gente continuar discutindo esse assunto que eu acho que é essencial para a democracia brasileira. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Discussão fundamental. Utopia Autoritária Brasileira, publicado pela Editora Crítica, está disponível, inclusive, nas livrarias físicas, nas livrarias online, enfim, para quem quiser adquirir. Aliás, quero já anunciar aqui para quem está acompanhando a gente vai sortear um exemplar aqui no programa entre os membros do canal. A Editora Crítica disponibilizou aí um exemplar para a gente sortear aqui no programa. No iníciozinho, meados ali do mês de julho, a gente vai fazer o sorteio de um exemplar do livro do professor Carlos Fico, Utopia Autoritária Brasileira. Quero agradecer aqui ao pessoal da Editora Crítica que disponibilizou um exemplar aqui para o nosso sorteio. Professor Carlos Fico, parabéns pelo lançamento do livro, espero que ele tenha muito sucesso e, acima de tudo, eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente no programa. Obrigado por essa longa entrevista sobre um tema fundamental para o nosso país, que é essa questão militar, o envolvimento das Forças Armadas no golpismo aqui no nosso país. A gente vai continuar debatendo e trazendo esse tema à tona no nosso programa. Muito obrigado pela sua presença, um bom dia para o senhor e meu grande abraço. Bom dia, foi um prazer participar. Prazer foi nosso, um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o professor Carlos Fico. Carlos Fico, que é historiador, professor titular de História do Brasil na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, escritor e pesquisador do tema militar aqui no nosso país, uma grande figura, muito respeitado para tratar do tema dos militares,